Boa noite a todos e a todas. A Câmara de Vereadores de São José tem a honra de recebê-los nesta noite para a sessão especial em comemoração ao Dia Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência, instituído pela Lei Municipal 4.796, de 22 de junho de 2009. E agora vamos passar a palavra ao senhor João Neri de Souza, que irá prestar um depoimento sobre o dia a dia das pessoas portadoras de necessidade especial no município de São José. Obrigado pela oportunidade. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores e vereadoras, demais presentes na galeria. Quero agradecer pela oportunidade. Meu nome é João Neri de Souza, sou conhecido por Joãozinho, bastante conhecido no São José, na Grande Florianópolis. E parabenizar particularmente o vereador pela iniciativa do projeto em tornar este dia, o Dia do Deficiente, como um dia lembrado no município uma vez por ano, que será muito importante. E dizer que aqui estou agradecido pelo convite e emocionado pelas palavras que eu ouvi. Porque eu venho deficiente desde 1970, 41 anos, carregando uma cadeira de rodas e vivendo como se um caramujo, porque quando se fica paraplégico, se perde a sensibilidade da cintura para baixo, se perde a mobilidade, se perde o prazer sexual, se perde todo um grupo de sensibilidade. Então, tudo tem que ser reeducado novamente. Nesses 41 anos, eu tenho passado por médicos, por psicólogos e pessoas que entendem, e até pessoas que tratam diretamente do caso, mas ainda percebo de que é necessário que nós, deficientes, abramos o coração para dizer o porquê da acessibilidade, o porquê que no meio e no contexto social existem pessoas dotadas de capacidade e sensíveis ao caso. E por que essas pessoas hoje lutam pela nossa causa? É porque, além delas entenderem de que nós precisamos da acessibilidade, elas são sensíveis às nossas dores, às nossas angústias, às nossas lamuras, à nossa perda, ao nosso dano, tá? Causado por esta lesão que traz para nós algo impossível de ser resgatado e que só tem uma forma de resgatar. Abrindo as portas para o nosso sonho que permaneceu a partir do acidente. Porque as pernas são perdidas, a metade do corpo é perdido num acidente, numa fatalidade, a gente adquire um trauma, tem que viver com essa sequela o resto da vida, com a sociedade que não é preparada ainda, infelizmente, mas que está caminhando para se preparar e para conviver com a nossa forma de ser, porque ainda perpetua-se dentro do nosso coração e dentro da nossa alma a vontade de querer provar para a sociedade de que ainda permanece o desejo de querer vencer, de superar obstáculos. E eu venho de uma época em que o deficiente, o cadeirante, não passava de aleijado, não passava de uma pessoa que tinha que ficar realmente deitada em cima de uma cama. E eu fiquei 10 anos numa cama. E quando eu me acidentei, muitas pessoas aqui sabem disso. O meu patrão, que era responsável pela minha tutela, me jogou dentro do hospício da Colônia Santana. E eu ali fiquei 2 anos. Tá? O banho era dado no mesmo balde que era lavado o chão. Enfermeiro, em 1970, não existia ali, não existia um corpo técnico, um corpo acadêmico para dar uma assistência humanitária, uma assistência técnica, uma assistência de enfermagem. As coisas eram feitas assim, à mercê da própria sorte, onde os próprios pacientes cuidavam um do outro praticamente. E eu consegui superar isso aí. E até hoje ainda consigo observar de que muitas pessoas estão ao nosso lado, abrindo as estradas para que a gente possa realizar os nossos sonhos, para que a gente possa provar que dentro de nós existe um desejo, existe uma vontade, existe um talento, existe uma capacidade de querer provar de que a gente sonha com alguma coisa e quer provar essa alguma coisa. Por aqui eu já passei como vereador suplente, tá?
e não tive assim tempo de executar um projeto, de fazer algumas emendas e de participar de algumas comissões, porque eu vim aqui às vezes 30 dias, depois tinha que sair para dar a vaga para o vereador que regressava de um tratamento de saúde, mas consegui aprender e ver de que o município, ao longo da história, vem se desenvolvendo. E a prova disso é essa sessão de hoje, onde aqui tem pessoas da área da educação, na área da saúde, da área do legislativo e de outras instituições que representam e aqui estão para dizer que nós precisamos de acessibilidade. Mas não só da acessibilidade arquitetônica, como é o caso da casa hoje, pela qual eu quero parabenizar pelo projeto, onde eu já tenho o prazer de saltar lá do meu carro e adentrar pelas minhas próprias forças, buscar o segundo piso sem fazer como em outrora teria que ser feito, pedir ajuda de 4 pessoas. Isso já é uma evolução, isso é o direito, isso é o prazer de ser, de ter o acesso pelo próprio esforço. Isso nos torna vivo, nos torna com capacidade e com vontade de provar do porquê que a gente sonha e porquê que a gente quer provar, de que às vezes quer entrar na política, às vezes quer desenvolver um talento, às vezes quer desenvolver uma obra, tá? Outras vezes quer participar de alguma instituição, é porque ainda perpetua dentro da nossa alma o desejo de querer salvaguardar por esse desejo, por essa vontade de querer participar da sociedade, seja em casa, seja na instituição trabalhista, seja na política, seja na escola, ou seja no trabalho lá da rua onde eu faço, como muitas pessoas aqui me conhecem. De 2005 para cá, eu faço um trabalho de porta em porta, onde eu vendo os meus CDs, vendo DVDs, vendo bíblias, livros, e de Itajaí até Tubarão, eu conheço a Palma. Eu estive fazendo uma análise agora, há uns 2 meses atrás, eu visitei nesse tempo 600 mil famílias na sua porta, enfrentando o cachorro no portão, enfrentando a calçada quebrada, mas sentindo muita falta de uma coisa que não existe no nosso país, no nosso estado e no nosso município, que é o tal do banheiro público. Às vezes eu estou lá a 80 quilômetros longe da minha casa, preciso de um banheiro, então tenho que entrar no meu carro e voltar para casa. Porque não existe na praça o banheiro público, isso não existe. Tá? Ainda há pouco o vereador ouvindo fez uma lembrança para mim do tempo que eu participava ali como vereador suplente lá no prédio antigo, da dificuldade que era do meu acesso ao recinto parlamentar. E eu falei para ele, vereador, fora as vezes em que eu chegava em casa com a bexiga debaixo do coração e o teto da cabeça querendo arrebentar com a pressão de 21/12. Isso aconteceu muitas vezes. Se vocês forem na farmácia do ramo, ele vai constatar a verdade em que via a pressão arterial. Mas hoje a coisa muda. E é importante para nós. E eu me sinto contente e feliz com isso e agradecido, tá? Em nome de todos aqueles que, a meu exemplo, ainda têm coragem e usam do seu instinto de sobrevivência, usam do seu desejo de querer vencer para mostrar que mesmo mediante um grau de dificuldade física, ainda trazem dentro de si o desejo de querer participar. Eu venho da era em que se a gente entrasse dentro de um ônibus, a gente seria colocado para a rua pelo motorista, como eu fui colocado. Mas isso foi para o meu aprendizagem, foi para que eu pudesse desenvolver a minha sensibilidade, foi para que eu pudesse me tornar cidadão com muito mais ênfase, com muito mais conhecimento, com muito mais coragem. Entendeu? Uma vez eu estava em Florianópolis, na frente do Sesc, 7 horas da noite, para vir para casa, depois de um dia de muito trabalho com os médicos, de muitos exames e muitas coisas, com fome porque estava em jejum, tinha saído de casa praticamente 8 horas da manhã, um dia inteiro. E o motorista saiu lá do banco dele, do volante, e disse, salta, porque no meu ônibus eu não levo aleijado. Agora vocês vejam bem como a coisa evoluiu. E hoje nós já temos o ônibus adaptado, nós já temos as repartições públicas com um banheiro já próprio para nós já temos as portas adequadas. Então isso é uma evolução que ainda não atingiu totalmente o seu limite, mas que com certeza absoluta vai atingir, e nós vamos provar
que, mesmo com a deficiência, mesmo vivendo com a sequela, com o trauma psicológico, com o trauma pessoal, com a falta, às vezes, do casamento, com a falta da constituição da família, com a falta do esporte, que a gente não pode mais praticar em determinados esportes, a gente ainda zela por aquilo que Deus nos concedeu através do nosso instinto. Viver com prazer e querer fazer as coisas para provar de que nós podemos fazer e contribuir para uma comunidade, para uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais sadia e mais humana. Eu quero agradecer pelas palavras do Padre José, pelas palavras da professora, da outra professora, tá, pelo projeto do vereador, pela participação dos demais vereadores, pelo voto em favor da lei, tá? E que a gente possa fazer dessa lei algo que possa dar um suporte para o nosso desejo, para o nosso sonho, para a nossa esperança, para que a gente não passe por essa vida simplesmente carregando um trauma, uma sequela e o peso de uma cadeira de roda, tá? E da tristeza de coisas que a gente não pode fazer, mas que a gente possa passar por essa vida deixando aqui um legado, como eu estou tentando deixar há 3 anos. Eu fiz aqui uma obra literária, didática e pedagógica que trata da acessibilidade, da inclusão social, da proteção ao meio ambiente. Isso aqui fala da linguagem das Libras, da leitura labial, tem músicas, transforma-se tudo em teatro, mas eu estou há 3 anos correndo atrás das instituições, correndo atrás dos poderes públicos, tá? Estou cansado de ficar 2, 3 horas esperando pelo gestor. Daqui a pouco a secretária chega perto de mim e já foi embora. Lá vai o Joãozinho embora de novo. Porque eu não tenho recurso para editar isso aqui, eu não tenho dinheiro. Eu vivo da venda de um CD que eu vendo de porta em porta, de uma Bíblia que eu vendo de porta em porta, de um livro, de um DVD, eu vivo disso. Então, isso aqui é um legado, isso não é meu. E enquanto não se abrir portas para que a gente possa constituir a nossa cultura, aquilo que a gente pode deixar como um legado, o município e o Estado vai empobrecendo mais. Então, eu entendo que o Estado tem o dever e a obrigação de fazer com que os seus recursos adquiridos através dos impostos, das taxas, seja também revertida em benefício do sonho daquele que é autor, que é compositor, que é escritor, que é poeta, em benefício daquele que pode fazer alguma coisa pela cultura desse Estado, desse país, do nosso município, para que a gente possa ter o prazer de dizer, eu estou deixando um legado. Tá? Eu sou feliz porque eu consegui realizar o meu sonho. Então, esse é um pedido meu. Ajude-me a editar a minha obra. Isso aqui é didática pedagógica, a criança precisa. A sociedade precisa saber por que nós temos que editar uma obra em braille. Por que nós temos que entender a leitura das libras. Por que nós temos que entender a leitura labial. É porque tem alguém que precisa. E por que nós temos que lutar pela acessibilidade. É porque alguém precisa, tá, da nossa sensibilidade. Então, deixa aqui o meu recado, eu quero agradecer ao convite, tá? E fazer com que não só a pessoa portadora de deficiência física, mas que sejam também incluídos nesse patamar o idoso, que a partir do momento em que ele já tem um diagnóstico, que ele já é diagnosticado como uma pessoa que tem um problema, que ele possa também ser olhado como um portador de necessidade especial. E também, acima de tudo, a criança que neste momento está lá na esquina, com o cigarrinho, do cachimbinho, do crack na mão, para que ele possa ser também visto como um portador de necessidade especial e possa também ser, possa ser também contemplado no seu direito, no seu desejo de ser um cidadão do qual nós todos desejamos ser. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o depoimento do senhor Adão Manuel da Silva Filho. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Quero agradecer aí o pessoal aí, vereador. Eu tenho que falar das calçadas que está feia em São José. O cara tem que andar em meio de asfalto porque ninguém resolve nada. É o pedido que eu estou pedindo hoje aqui. E não é fácil, não. É bem difícil. Uma cadeira de roda aí, como vizinho aí também, é bem difícil. A gente de caminhando de poleta também é bem difícil. Mas calçada não tem, é só rampa. Tem que pular, tem que ser... não é fácil dizer, não. Tem que levar o vereador lá para ir ver como é que é o projeto. E
A rua São Pedro ali enche de carro, não dá para o cara passar, ali na Shopping Ideal, tu tem que andar em cima do asfalto, tem que um carro, a rua São Pedro, tudo que é rua aí de Barreira aí. Por enquanto, muito obrigado. Eu gostaria de registrar a presença, e já aproveitando para convidá-lo a fazer uso da tribuna, do senhor Jairo da Silva, presidente da Associação Catarinense para a Integração do Cego, ACIC. Boa noite, cumprimentar o vereador Lédio, cumprimentando a todas as autoridades e a todos os presentes. A Associação Catarinense para a Integração do Cego, ela está situada lá ali no Saco Grande, em Florianópolis, na rodovia Virgílio Várzea, 1300. Ela é uma instituição de âmbito estadual. Nós atendemos hoje 219 pessoas com deficiência visual. Destas, 74 são de São José. Então, este município tem uma grande parcela, né, de pessoas com deficiências atendidas pelaquela instituição. Nós temos muitas dificuldades em termos de instituição, porque, infelizmente, hoje tudo, né, muitas coisas giram em torno da condição financeira, dinheiro. E uma ONG, infelizmente, não é só a nossa, mas muitas têm bastantes dificuldades, né? Em São José, nós temos algumas dificuldades em relação à acessibilidade, né? Como eu mencionei, se tivéssemos alguns focos de pessoas que tenham a sensibilidade que esta Câmara tem, né, em nos chamar, em estar debatendo esses assuntos, as coisas aconteceriam com mais tranquilidade, com mais facilidade, né? Eu gostaria de trazer alguns questionamentos acerca da acessibilidade em Florianópolis, em São José, desculpa. Eu sei que está sendo pensado toda essa questão da mobilidade urbana dentro do município. Eu tenho ciência, não estudei ainda o projeto, mas temos ciência de que estão sendo feitas revitalizações, por exemplo, na Presidente Kennedy. Sei que nesta via estão sendo pensada a questão da acessibilidade, né? A minha preocupação é com relação a quem sai da beira-mar e usa, né, de ônibus toda essa mobilidade. Isso me preocupa bastante. Eu sou morador aqui de São José também, e isso é uma preocupação constante, né, com relação a essa acessibilidade. Eu peço, né, aos vereadores que tenham um pouquinho de atenção com relação a essa mobilidade, porque, por exemplo, eu trabalho no Hospital Regional em São José, e a mobilidade aí ela é bem comprometida, né? E a ACIC, ela está sempre aberta a discutir essas questões, né, com os órgãos, né, que gerem aí toda essa questão nos municípios. Falou agora há pouco a Janice, né, e nós temos um vínculo bastante bacana com a Fundação Catarinense de Educação Especial. A presidente é a dona Rose Bartuszewski, a qual mando um abraço, e ela é uma pessoa bem sensível, e nós precisamos sempre de pessoas tão sensíveis, né, como ela. Ela abraça essa causa, ela é uma pessoa sensível, e o que me estranha e que me deixa um pouco preocupado
é que nós temos muitos gestores que não têm essa sensibilidade, né? Diferente do que eu percebo aqui. Eu acompanho um pouco a... Oi? Eu acompanho um pouco a TV Câmara, né? E sei que alguns vereadores aqui têm essa sensibilidade. E isso é muito importante para que tenhamos uma sociedade um pouco mais igualitária em termos de condições, né? Visto que as pessoas com deficiência, como vocês bem percebem, né, elas têm o discernimento e elas têm condições plenas de fazer o uso dos seus direitos, né? E também elas têm a noção dos seus deveres. Eu sei que para muitos é difícil entender do que realmente uma pessoa com deficiência é capaz. Nós temos limitações e temos nossos potenciais, nossas qualidades. Algumas pessoas veem as pessoas com deficiência apenas pela deficiência, não veem o indivíduo como uma pessoa completa, né? Com suas limitações e com suas capacidades e com seus potenciais, né? Isso me preocupa, sabe? Porque nós temos gestores que não conseguem vislumbrar o indivíduo como um todo. Isso é muito preocupante. Eu sei que aqui na casa já foi aprovada algumas leis e algumas não estão sendo cumpridas, né? Nós, por exemplo, precisamos no município o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Precisamos de uma comissão permanente de acessibilidade. Ações essas que são, em tese, são simples, né? O que está faltando aí é um pouquinho de força de vontade ou um pouquinho de entendimento de algumas pessoas para fazer esse tipo de coisa acontecer. Então, eu, em poucas palavras, citei 2 exemplos, né, de ações para melhorar a condição da pessoa com deficiência no município de São José. Então, o Conselho Municipal, né, criar por criar não adianta. Tem que dar condições desse conselho funcionar e ele tem que ser ouvido. Diferente de alguns conselhos municipais que eu conheço, os gestores criaram e simplesmente deixam a revelia, né? E aí acabam inviabilizando muitas coisas. As pessoas às vezes não se motivam para participar desses conselhos. E eu gostaria de fazer um pedido carinhoso de que sejam tomadas essas iniciativas, que esses conselhos realmente se efetivem e que eles tenham, né, condição de estar fazendo o seu papel, que é lutar, brigar pelos direitos das pessoas com deficiência, né? Então, um conselho como esse tem uma importância muito grande para os munícipes. Agora, ele só tem que ser efetivado realmente. Porque uma audiência como essa, ela é importante, sim, ela divulga a pessoa com deficiência, e não o deficiente, como alguns dizem, né? Alguns preferem falar, não, o deficiente é isso, o deficiente é aquilo. É expressão errada, né? Eu não sou deficiente, eu sou pessoa com deficiência. Né? Deficiente, no meu entender, é aquela pessoa que não consegue, ou que não quer, ou que não se interessa por si só e por lutar pelos seus direitos, né? Então, nós precisamos disso, dessa atenção, e até eu fico um pouco constrangido em estar puxando tanto a orelha dos nossos gestores, mas realmente nós sentimos essa necessidade de ter gestores que leiam, façam as leis, né, e as cumprem, porque não adianta simplesmente legislar e na hora de executar não cobre do executivo o cumprimento dessas leis, né?
Então, são coisas realmente, aparentemente simples, mas são de fundamental importância para o crescimento do município. Se nós formos analisar, em São José, não conheço um encontro como esse que aconteça periodicamente. Eu desconheço, né? Reuniões do Conselho Municipal, como deveria ter, dos direitos da pessoa com deficiência, seria mensal. Então, seria ali um ponto importante para o crescimento do município. O município de São José, ele é grande, ele tem uma área industrial importante, ele tem uma área comercial importante e tem muitas pessoas com deficiência que moram em São José. Então, eu peço encarecidamente que façam, né, executem essas duas ações para que o município realmente faça a diferença e faça a diferença com qualidade e com empenho, que eu sei que é o intuito dessa Câmara, que são o intuito desses vereadores, de legislar e de cobrar, né? E, se preciso for, a SIC ela está à disposição, como sempre esteve. A Assistência Social de São José já é parceira da SIC, né? Já o São José já tem uma parceria firmada com a instituição. Jair, por gentileza, mais 1 minuto. Ok. A São José já tem essa parceria com a instituição. Graças a essa parceria, muitas coisas na entidade elas são viabilizadas, né? Para esses 74, essas 74 pessoas com deficiência. Só salientando, né, que além dessas 74, tem muitos outros associados da SIC que estão no município, e estas são atendidas com informações, com encaminhamentos, e que ela não está contabilizada nessa numeração, né? Esses 74 são alunos que estão indo para lá periodicamente fazendo suas reabilitações. Ela é profissionalizada, ela é encaminhada para o mercado de trabalho. Então, eu agradeço bastante a oportunidade e me coloco à disposição, assim como a SIC, para essa casa, para esse município e para todos os que desejarem, né? Até, inclusive, nos colocamos à disposição para que, se assim for de interesse dessa casa, está ajudando, né? Está orientando no desenvolvimento desses grupos do Conselho ou das comissões voltado para as pessoas com deficiência. E eu acho que a iniciativa é válida, é importante, e precisamos de mais momentos como esse para fazermos uma sociedade justa, mais igualitária e com o direito garantido a todos. Muito obrigado. E, dando continuidade ao debate, gostaríamos de chamar os representantes das organizações de defesa dos portadores de necessidades especiais, que também terão um tempo de 10 minutos para falar sobre o assunto. Primeiramente, chamamos o padre José Manuel, padre Maneca, da Orionópolis Catarinense. Boa noite a todos e todas, e aqueles que estão nos assistindo através dos meios de comunicação, a televisão, TV Câmara. Quando se fala em portador de deficiência, me questiona muito, e a gente fala até bonito. A gente chega até a fazer histórias, poesias com o deficiente. E quando o deficiente é uma célula vinda para ser amado e amada por nós. A minha experiência de 12 anos em São Paulo, numa obra de 254 portadores de deficiência múltiplas, para mim foi um enriquecimento muito grande. E eu quero dizer que essas leis que foram feitas através da LOAS, etc., que hoje nós estamos com todas as leis prontas, foi um começo de história dentro de uma cidade chamada Cotia, em São Paulo,
que nós tentamos reaver os direitos do portador de deficiência. Porque nossas obras, não só aqui na Orionópolis catarinense, mas em todo o Brasil, em todo o mundo, onde nós temos casas, e agora até em Moçambique, na África, estamos abrindo uma casa, a casa está construída, e que lá é uma calamidade pública, né? Vocês sabem, senhor presidente Lédio, todos os vereadores, lá é uma calamidade pública. Nós estamos começando essa missão para o portador de deficiência. E quando a gente tem uma obra que leva essa tônica do portador de deficiência, é uma preocupação muito grande, porque o portador de deficiência, como falou muito bem a nossa assistente social, da nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, ela falou muito bem, são as casas de abrigo de 24 horas. Porque, queira ou não queira, ela falou muito bem, o portador de deficiência, ele é excluído. Quem é que quer conviver com uma pessoa que baba? Quem é que quer conviver com uma pessoa que não sabe o que está fazendo? Eu não estou dizendo louco, não estou dizendo PC profundo, eu estou dizendo portador de deficiência múltipla. Esse portador de deficiência, ele não pode estar num ambiente social porque as pessoas o rejeitam. É porque ainda não entenderam a profundidade. Eu creio que, nesta noite, nós poderíamos perguntar se todos nós que estamos aqui estamos conscientes e somos capazes de abraçar, de beijar e de colocar a sua mão à disposição de um portador de deficiência. Quando a gente fala do portador de deficiência visual, a gente vai longe. Há poucos instantes, antes de vir para cá, passei no quarto e tinha um nosso irmão, que é deficiente visual, está esperando uma cirurgia, transplante de córneas. Isso é difícil. E eu fiquei pensando, esse convite para eu ir na Câmara, nesse programa do Dia da Defesa, do Dia do Amor do portador de deficiência, o que é que me vai levar? É que haja mais compreensão da parte da medicina, que hoje nós sabemos que a medicina faz acontecer a história. Já foi tempo que a medicina era uma coisa muito difícil, hoje basta se querer. E o portador de deficiência visual não tem. Eu não vou dizer aquele portador que eu nunca tinha ouvido falar, e eu creio que poucos sabem aqui, só tem 3 no mundo, e um está colocado na Orionópolis catarinense, síndrome de Chachi, que frequenta a fundação. Ele vai lá na fundação. Eu um dia, conversando com o médico no hospital, que ele estava precisando de exame, o médico disse, nós não conhecemos esta doença. Nem meus colegas mesmo conhecem. É uma doença raríssima. E o que é que a gente tem para com este portador de deficiência? Aquele amor que você teria para um filho, para uma filha. Aonde é que está? Sumiu. Sumiu. E vai parar. Deixa, pelo menos na televisão sai, né? Escutando o barulho. Parou, graças a Deus. Parou na hora. Eu digo para vocês, se vocês tivessem a experiência que a gente tem dentro de uma entidade de portador, e eu digo para vocês, eu me sinto muito feliz na Orionópolis. Talvez na paróquia me dá status, mas com aquele portador de deficiência me dá uma riqueza. Foi como alguém disse aqui, amanhã, ou eu, ou tu, ou nós, teremos a mesma situação. Gente, que nesta noite, cada um vá para casa pensando, meditando, o que é que nós podemos fazer pelo portador de deficiência. O portador de deficiência não precisa misericórdia. O portador de deficiência não precisa piedade. O portador de deficiência
precisa que você estique sua mão e faça ele feliz. Eu dou a experiência para vocês. Esses dias, faz 10 dias mais ou menos, morreu um menino muito querido. Ele não sabia dizer nada para a gente, mas foi como alguém disse aqui, de a mão. Eu chegava perto dele e dizia, Luizinho, vegetando, ele nunca foi capaz. Eu dizia para ele, você, dizer isso na televisão até interessante. Você, Luizinho, é o vagabundo do Padre Maneca. Mas que o vagabundo nesse linguajar bem gostoso, né? Nesse linguajar seco, né? E um belo dia, depois de um exercício de 3, 4 semanas, ele torceu a língua e deu a resposta. Sim. Com um sorriso. Gente, isso para mim foi a riqueza. Domingo, quando ele faleceu, domingo passado, para mim foi a morte mais terrível que eu vi, porque é meu filho. Primeira coisa, quem trabalha com entidades filantrópicas, entidades que lidam com esse tipo de portadores, tem que ter amor, tratá-lo como filho, como filha. Se não tiver isto, ele será um trapo jogado. Quando vocês forem a Aureonópolis, vocês vão lá e ver uma menina deitada numa cama, assim, na sala. Pergunta a história daquela menina. Foi criada dentro de um galinheiro. E ela, toda vez que eu chegava lá, ela me cuspia. Eu comecei devagarinho, devagarinho. Hoje ela sorri. Hoje ela sorri. Porque eu disse, eu vou te dar um tapa. Falando isso na televisão, pensa que eu bato mesmo, né, Solange, né? Né, Lédio? Você conhece. A vida da gente é amor. O portador de deficiência quer que você lhe aceite como ele é. Quanta gente vejo lá em casa, vão no banquete, vão no almoço, vão no churrasco, vão em tudo, menos visitar aquelas crianças, porque tem medo de serem contaminadas. E o portador de deficiência, qual seja ela, ele é carente de amor. E amor se dá justamente naquele momento que você torna ele pessoa humana, com dignidade. Nesses tempos todos que eu trabalho com portador de deficiência, digo para vocês, para mim é a maior gratidão para com Deus. Porque Deus me deu braços perfeitos, inteligência perfeita, para eu poder dizer, este pobre coitado é meu irmão. Mesmo que ele nunca me diga, obrigado, que ele não vai te dizer, mas ele te vai dar um sorriso. Olha, eu tenho 4 portadores de deficiência, depois cheguei na Aureonópolis, que passaram para a casa do pai. Tenho certeza absoluta, tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Era nu e me vestistes. Por isso, eu convido a vocês todos a refletirem que o portador de deficiência é a felicidade de cada um de nós. Por isso, nesta noite, parabéns pela nossa Câmara, que promoveu esse debate político. Não vou falar de escadaria, nem nisso. Pode ir na igreja de Fuquilinha, a única igreja feita já com rampa até para o altar. Por quê? Porque o cadeirante precisa. Obrigado. Que Deus abençoe, que vocês, vereadores, e nós que somos trabalhadores, né, ouvindo, continuemos a nossa missão. Convidamos agora a senhora Janice Steidel Graniaski, da Fundação Catarinense de Educação Especial, para falar um pouco sobre o assunto. Esse sobrenome de alemão com ucraniano é complicado. É Krasniak, tudo bem. Bom, cumprimentando o presidente da mesa, o senhor Lédio Coelho, cumprimento as demais autoridades presentes nessa sessão solene. Tá? Existe uma relação, existe em relação às pessoas com deficiências, atitudes discriminatórias e, por esta razão, pode-se dizer
que ainda precisamos conjugar esforços para implantar verdadeiramente uma cultura de inclusão, em que o diferente é aceito não por ser diverso, mas porque o diverso nos enriquece. É esse o grande desafio atual, construir uma cultura de inclusão, na qual o acolhimento da diferença se faça no reconhecimento do outro como único e, ao mesmo tempo, como igual, como par. Aprendi, Chica? Ela foi minha professora, por isso que eu questiono. O Estado de Santa Catarina tem, através da Fundação Catarinense de Educação Especial, desenvolvido várias ações em todos os municípios, visando a inclusão da pessoa com deficiência, condutas típicas e altas habilidades. Várias são as parcerias que a FCE, através da presidência, tem articulado para o desenvolvimento de projetos, elaboração de programas e formulação de políticas de educação inclusiva, tendo sempre como principal objetivo fomentar, produzir e difundir o conhecimento tecnológico referente à educação especial no estado de Santa Catarina. Em seu campus, a FCE possui 9 centros de atendimentos especializados, que têm como responsabilidade de realizar atendimento às pessoas com deficiências, condutas típicas e altas habilidades, com um único propósito, para investigar alternativas metodológicas e recursos adaptados, realizar capacitação para os profissionais da rede regular de ensino e das instituições conveniadas com a Fundação. Assim, a Fundação atende em seu campus um total diariamente de 553 educandos. Destes, 70% dos educandos são do município de São José. Tá? Então, a grande maioria, a clientela da Fundação é do município de São José. Nós temos o Centro de Capacitação de Profissionais de Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez, que realiza o teste da orelhinha em todos os recém-nascidos do município de São José, atende todas as crianças que são encaminhadas para avaliação dentro na área da surdez no campus da FCE. Atendemos uma clientela muito grande do município de São José na parte auditiva. O Centro de Educação Física, que desenvolve várias ações com a Secretaria de Esporte de São José, o Centro de Avaliação e Encaminhamento, o Centro de Educação e Reabilitação, o Centro de Educação e Convivência, o Núcleo de Atividades e Altas Habilidades e Superdotação, o Centro de Ensino e Aprendizagem, o Centro de Apoio e Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual. Assim, em nível nuclear, no campus, os números de atendimento são expressivos, pois são realizados triagens, avaliações, emissões de laudos de pensão, redução de jornada de trabalho, emissão de carteiras de passe livre, além do atendimento reabilitatório. O que eu chamaria a atenção de vocês como gestores é que o município de São José tem que fazer uma grande campanha na área da prevenção. Nós temos uma fila muito grande, mensalmente é aberto várias salas para atender crianças na área da estimulação. A Prefeitura de São José, através da Secretaria de Saúde, tem que fazer um trabalho muito grande na área de estimulação. Um outro ponto que eu levanto aqui, várias são as crianças, porque o CNE, a Chica sabe porque nos deu assessoria, ele foi, na época, implantado para atender crianças com deficiência física e mental. E hoje, o grande número de fisioterapeutas, TO, que nós temos, estão atendendo uma grande parcela do município de São José, que não são deficiente mental, mas que precisam de atendimento na área da reabilitação física. Nós não podemos deixá-los desamparados como uma entidade estadual, mas chamamos aqui a atenção do município, porque várias vezes procuramos a Secretaria de Saúde, buscando uma solução, uma parceria de que forma que nós vamos atender, porque nós não temos só o município de São José, nós atendemos o estado todo.
E, constantemente, quando a Fundação recebe auditoria, a gente é chamado essa atenção em relação a isso. Porque nós temos que dar atenção na área de estimulação para aquela criança, para aquele professor que precisa de orientação, lá em São Miguel do Oeste, em Xanxerê, em outros municípios. E um grande número dos profissionais se dedicam a realizar o atendimento nessa área aos munícipes de São José. Não estamos tirando a nossa responsabilidade, mas queremos fazer um trabalho de maior parceria. Tá? Para alcance de seus objetivos, a Fundação estabelece várias parcerias com as instituições governamentais e não governamentais, construindo uma rede que possibilita o atendimento de pessoas com deficiência, sendo ela, nós temos convênio com 8 instituições de deficiência auditiva, 5 de deficiência visual, 4 de autismo, 224 instituições de deficiência mental, sendo dessas 179 APAES no estado todo. Hospital Universitário, Hospital Infantil Joana de Guzmão e 5 instituições de ensino superior. Com essa rede de convênio, nós atendemos em nível estadual 16.956 educandos com deficiência. No município de São José, o que nós atendemos? Como em relação ao município, eu levantei os dados. Para a PAI de São José, a Fundação, através de convênio, para atender 215 educandos, nós disponibilizamos 65 vagas de professores de 20 horas, no total de 1.300 horas. Para Orionópolis, 65 educandos, foi assinado um convênio para a liberação de 13 vagas de 20 horas, no total de 260 horas, né, para atender os 65 educandos. O IPQ, o Instituto de Psiquiatria de São José, também é conveniado com a Fundação, onde são atendidos 81 educandos, através da liberação de 5 vagas, dando um total de 100 horas. Tá? A Fundação também estabelece, eu não sei se os gestores sabem, mas nós temos um convênio com o Ministério da Saúde, no qual eu tenho muito orgulho de dizer que o município de São José é pioneiro nesta ação. Por quê? A Fundação tem um serviço de reabilitação visual. Há uns 3 anos atrás, o Ministério da Saúde esteve fazendo visita em São José, conheceu o trabalho, e, através do trabalho que nós desenvolvemos para a pessoa com baixa visão, não aquela que usa o óculos convencional, que precisa de um recurso adaptado, de uma lupa, nós conseguimos que fosse reconhecido pelo Ministério da Saúde e, através desse serviço da Fundação, foi criada uma portaria em nível ministerial e está sendo implantado em todo o Brasil um serviço semelhante ao da Fundação Catarinense de Educação Especial. Esse trabalho só foi possível porque os técnicos fazem um trabalho com muita seriedade. Então, assim, eu digo assim para vocês que na área da baixa visão, São José, onde a Fundação está localizada em nível de Brasil, nós somos referência. Nós fomos usados como modelo e todas as pessoas com baixa visão, independente de idade ou condição socioeconômica, têm direito, através dessa portaria que foi criada, a receber o recurso gratuitamente. Tá? Não precisa comprar o recurso, tanto o recurso óptico quanto a prótese ocular. Aquelas pessoas que têm o olho perfurado vão na Fundação, fazem todo o acompanhamento clínico e recebem a prótese ocular gratuitamente. Isso é uma coisa de interesse de vocês para estar informando. Me comprometo a estar encaminhando para todos os vereadores, através do LED, né, as diretrizes que orientam como encaminhar as pessoas para esse serviço. Até porque vocês têm contato muito grande com o público que pode estar nos ajudando a informar. Bom, concordo com o que a Chica levantou agora há pouco em relação à acessibilidade. Nós temos que investir muito na questão da acessibilidade. E eu lanço um desafio à Câmara de São José de nós estarmos trazendo o projeto Santa Catarina Acessível. Já tinha conversado com o vereador Neri, e acho que a gente teria que estar trazendo esse projeto para São José, para que as universidades, que outros órgãos discutam a questão da acessibilidade
dentro do município, porque todos juntos sentam com a promotoria, a fundação, a assembleia, e a gente dá alguns encaminhamentos e orientações em questão à acessibilidade. Bom, eu gostaria... Um minuto, então, para encerrar, por favor. Sim, o tempo já estou terminando. Eu deixaria, então, para encerrar, que a presidente da Fundação não pôde estar presente, né? Mas que ela tem se empenhado constantemente para desenvolver ações em prol da pessoa com deficiência, através da articulação com todas as secretarias setoriais, para a implantação de políticas públicas de atenção especial à pessoa com deficiência. Dentre as prioridades de sua gestão está a articulação entre o poder público, sociedade civil e organizações não governamentais, as ONGs, para fazer a acessibilidade acontecer, sair do papel. Então, nessa sessão especial, no município de São José, afirmamos o compromisso da presidência da Fundação de estarmos frente a uma educação especial com toda uma sociedade para promovermos ações que possibilitem a implantação de uma política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E deixaria que todos somos iguais, o que nos difere são as oportunidades que temos na vida. E compete a nós, como gestores, estarmos articulando. Tá, ok? Dessa forma, chamamos primeiro a senhora Maria Francisca, representando o secretário de Educação, senhor Círio, para falar por 10 minutos nesta tribuna acerca do assunto. Boa noite a todos, né, as autoridades. Posso dizer que, como representante da Secretaria de Educação do município, nós ficamos muito contentes de sermos chamados para poder estar aqui e compartilhando um pouquinho dessas reflexões acerca das pessoas com deficiência. O que a Secretaria pode e está contribuindo? Bom, historicamente, a gente sabe o seguinte, que as pessoas com deficiência foram extremamente isoladas, né? Não só no âmbito da escolaridade, mas também no âmbito social. Ficavam ou numa escola especial, ou ficavam dentro de casa durante muito tempo. Aí, com a política, primeiramente, de integração e agora de inclusão, se abre um novo panorama para a vida dessas pessoas. Como é que isso tem sido feito na prática e como que nós podemos, nesse momento, tendo a semana da pessoa com deficiência, agora no final de agosto, refletir um pouco sobre essas questões? Tá? Em primeiro lugar, a partir da política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, de janeiro de 2008, todas as crianças e adolescentes em idade de ensino fundamental foram colocados, podem estar em igualdade de oportunidades no ensino regular. São José, hoje, o município tem 432 crianças nas escolas regulares, entre o CENS, né, o Centro de Educação Infantil, o Centro de Educação Municipal, e o CI, Centro de Educação Infantil. Como é que isso está sendo feito? Ele está dentro de um programa federal, dentro da Secretaria da Diversidade, né, da Secretaria de Educação Especial, onde cada escola está se organizando, se construindo o atendimento educacional especializado. Nesse momento, nós contamos com 16 polos já dentro das escolas, e para o ano que vem tem a previsão de mais 12. Né? Qual é a intenção? Primeiro, partimos da reflexão que todo o ser humano aprende. Aprende, pode viver e pode ter igualdade de possibilidades. Aonde não estava se tendo igualdade de possibilidades para os deficientes? Né? Na própria sociedade em geral, porque a gente não trata só da inclusão escolar, mas trata da inclusão, da acessibilidade. E outra questão importante, que eu acho que a gente pode levantar aqui, é que a deficiência não está tão longe quanto a gente pensa. Todos nós vamos chegar
em algum momento, que podemos ter uma mobilidade reduzida, que podemos ter uma questão visual reduzida, que podemos ter auditiva e outras tantas. Então, ela não é longe, não é nós e as pessoas com deficiência. E sim, como é que nessa sociedade nós podemos torná-la acessível do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista atitudinal também. Porque, às vezes, o que mais exclui não é não poder entrar num prédio, mas é a questão da atitude das pessoas em relação a isso. Eu vou citar um exemplo que aconteceu semana passada, eu acho que é melhor a gente até trazer a prática, que fica mais tranquilo. Uma mãe cega, né, que tem um filho numa das nossas escolas, que é, como a gente chama na educação inclusiva, vidente. Tá? E ela nunca tinha lido o parecer do seu filho dos anos iniciais. Nós conseguimos, com equipamento e com todo esse programa da escola acessível que está chegando ao município, imprimir em braille o parecer. Então, a mãe cega não precisou de ninguém para ler o parecer do seu filho. Ela teve acesso a isso. Tá? E eu acho isso muito importante, porque a gente vivenciou a emoção desse processo na escola, com a mãe. Outra coisa que a gente pode trazer para reflexão é a segunda língua oficial desse país, que é Libras, Língua Brasileira de Sinais. Ela não é uma língua para os surdos. Ela é uma língua oficial para todos nós. Por quê? Para que garantisse que esse surdo, quando chega em qualquer setor público ou qualquer lugar, ele tenha quem possa se comunicar com ele. Né? Toda a questão da acessibilidade está pensando no social, na inclusão social de todos nós. E o olhar específico à questão das pessoas, das crianças com deficiência, ele vem hoje, dentro da escola regular, porque assim, o que a gente pergunta como princípio aos professores que a gente trabalha nos polos? Às vezes vem, mas ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não faz aquilo outro. Muito bem. Aí se pergunta assim, o que ele está fazendo para esse grupo? Que valor ele está levando? Né? Mas se eu tenho que modificar, por exemplo, uma criança cega que entra na escola, eu tenho que estar dando pistas do ambiente, eu não posso modificar toda hora esse ambiente, porque ele vai seguir por ali, e todo o grupo pode trabalhar com isso. Então, eu vejo assim, um momento histórico muito rico de respeito à diversidade realmente. E São José, a secretaria e todas as escolas da rede trabalham a partir desse princípio. Quando tiver meus 10 minutos, vocês, por favor. Então tá. Trabalho a partir desse princípio. Né? E outros exemplos a gente pode ter. Nós temos gêmeos cegos no CI Morar Bem. O ano que vem, eles vão para os anos iniciais. Nós já estamos preparando material para dar oportunidade, a mesma possibilidade, para que, quando eles integrem o primeiro ano, os livros em braille utilizados pelos seus colegas já estejam disponíveis a eles. Tá? A questão da deficiência intelectual, né, que é uma das coisas que mais se coloca, o que está se fazendo? Uma mediação efetiva dentro do processo. Né? No contraturno, esses alunos fazem o trabalho. Se precisar encaminhar para qualquer outro tipo de coisa, a gente encaminha também, para que eles tenham também a possibilidade. E, nas escolas, respeitar o tempo desses sujeitos. Vou dar um exemplo. O MEC agora traz o seguinte: dentro do censo, ele não considera mais uma coisa que a gente viu durante muito tempo como deficiência mental, que é a síndrome de Down. Por quê? A síndrome de Down, por si só, não é uma deficiência. Ela só passa a ser deficiência quando ela estiver associada a outra deficiência, como a intelectual, a surdez, a cegueira ou qualquer outra.
Né? Eu trouxe alguns slides, pena que não dá para passar, algumas fotos de um menino já defendendo seu TCC num curso de especialização com síndrome de Down. Na Universidade Federal de Santa Catarina, nós temos uma aluna, eu digo nós temos porque, quando tu é da educação inclusiva, tu tem todo um... Né? Nós temos uma aluna que está fazendo, já passou para a 2ª fase de pedagogia. E ela tem a síndrome de Down, mas não tem associada a deficiência intelectual. E, mesmo que tenha, hoje, todas as possibilidades estão abertas. Por quê? Porque, socialmente, não são eles mais que têm que se adaptarem, mas nós fazermos dessa sociedade uma sociedade que possa realmente conviver com a diversidade. Tá? Mas o que é conviver com essa diversidade? É aceitar e dizer, coitadinho, olha o que aconteceu com ele. Não. Conviver com a diversidade é poder, sim, acreditar que qualquer criança, qualquer adolescente aprende e se desenvolve. Nós já tivemos casos também, posso citar mais um para ir à prática, de crianças com paralisia cerebral, que, a nível motor, né, tem um comprometimento muito grande. Aí os professores chegam e dizem assim, mas o que nós vamos fazer com essa criança? Uma mediação de qualidade. Ela pisca, ela levanta o dedo, ela levanta a mão. O que ela faz? Estabeleça a comunicação, sim ou não. Porque essa é a primeira comunicação que qualquer ser humano tem direito, o de escolher. E é assim que eu termino a minha fala, colocando para vocês essas reflexões, agradecendo essa casa por esse espaço, né, e dizendo que, realmente, nós temos muito que fazer ainda. Obrigada. Gostaríamos de perguntar se há algum representante da Secretaria Municipal de Saúde que foi convidado a falar, ou algum representante também da Secretaria de Infraestrutura, representando o senhor Túlio Marcel. Então, para fazer uso da palavra, convidamos a senhora Cleide Libardi Tiengo Ponte, diretora da Proteção Social Especial de Alta Complexidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, pelo tempo de 10 minutos. Como? Ah, tá o tempo. Uhum. Tá ótimo. Então, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, né, de estar mais uma vez presente aqui. Né? Então, eu estou vindo representando o secretário Paulo Roberto Vieira, o secretário adjunto, que não puderam estar presente. Né? Então, eu, enquanto diretora, vim aqui para trazer trazer um pouco do trabalho desenvolvido na Secretaria de Assistência Social, mais voltado ao segmento da pessoa com deficiente. Então, vou tentar colocar algumas questões. Né? A assistência social, ela vem vindo num processo histórico de questões que, atualmente, a assistência ela é um direito. Né? Então, a gente sabe que a assistência veio de um processo histórico onde nasceu, junto às igrejas, a questão da caridade e, assim, na luta toda da questão da assistência social, essas coisas se modificaram. E, hoje, a assistência social ela trabalha em cima de direitos. Né, da assistência social como direito garantido em lei, em Constituição Federal. Nós temos a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social também, né, que foi instituída em 2003. Então, a questão da assistência social, hoje, a gente trabalha com proteções. Né? Eu vou chegar na questão do deficiente, mas vou explicar um pouquinho como é que está a assistência social hoje. A gente trabalha com as proteções, que é a proteção básica e a proteção especial. E a proteção especial ela é dividida em proteção de alta complexidade e média complexidade. Né?
O objetivo da assistência social é trabalhar a família. Então, hoje, a gente trabalha com as famílias de um modo geral. A gente não trabalha o indivíduo, por exemplo. Eu não vou fazer um atendimento específico a uma pessoa com deficiência hoje, sem entender o contexto da sua família, sem saber que ela está inserida numa comunidade, que ela está inserida na sociedade. Então, a gente trabalha nesses sentidos. E os atendimentos que são feitos, quando chegam a nós, normalmente... Ai, gente, desculpa, eu estou nervosa. É difícil, é difícil. É muita coisa para falar, né? Então, o que eu queria dizer, vou começar de novo, vai. Os segmentos de mais vulnerabilidades que a gente entende trabalhando na assistência social, um desses segmentos é a pessoa com deficiência, né? Então, a gente tem que trabalhar em cima da proteção, da garantia dos direitos. A assistência social trabalha bastante na garantia de direitos, no acesso aos direitos, informar a questão dos direitos, potencializar os vínculos familiares. Então, assim, nos casos em que a gente atende famílias onde há uma pessoa com um direito violado, que é uma pessoa com deficiência, a gente tenta promover junto à família esclarecimentos acerca daquele problema que a pessoa tem e proporcionar a inclusão na vida familiar, na vida comunitária e o acesso ao direito. A gente tem o benefício da prestação continuada, que é o BPC, é um benefício que é um salário mínimo que é repassado à pessoa com deficiência que não tem condições de se manter ou a sua família não consegue mantê-la, né, o seu sustento. Então, a Secretaria de Assistência Social é parceira a esse benefício, que ele é requerido junto ao INSS, né? INSS. Então, nós, através dos CRAS, o Centro de Referentes de Assistência Social, que trabalha a proteção básica, que é fortalecimento de vínculos, fortalecer o papel protetivo da família, incluir essa família, para que ela tenha acesso às políticas, porque a assistência social está voltada à política da saúde, da educação, né? Então, a gente promove no atendimento da proteção básica para com que essa família, essa pessoa com deficiência, possa ter acesso aos seus direitos, possa estar incluída na sua comunidade como qualquer cidadão, né? Que ela possa sair à rua, ela possa andar, ela possa conviver com essa família, né? Na questão da proteção da média complexidade, é quando existe um direito violado. Né? Então, quando há um direito violado no atendimento a uma família que existe uma pessoa com deficiência, por exemplo, um caso que a gente atendeu, um morador da família, a situação da família era uma situação de violência sexual contra criança e adolescente. E nessa família tinha um tio que morava na casa, cego, e que ele estava assim, ele não estava, a família não estava conseguindo ter os cuidados necessários a ele, faltavam algumas coisas, faltava ele participar da vida comunitária, ele estava isolado pela família lá na casa, né? Então, a gente estava fazendo atendimento, assistente social e psicóloga na família, em relação à questão mais voltada da violência contra as crianças, mas o trabalho ficou também junto à família, no sentido de trazer esse tio para começar a sair para fora da casa, coisa básica, né? Começar a pegar sol, começar a sair pela comunidade, alguém acompanhar, trazer segurança para ele, né? Agentes de saúde estavam visitando, participando, mas não estavam conseguindo fazer esse trabalho com a família, né? E, por fim, assim, hoje, esse tio já está bem, a família está sabendo lidar melhor com ele, as necessidades dele, porque, às vezes, a família, ela subentende que ele precisa, para ele está bom daquele jeito, isolado no quarto, sozinho, ouvindo música, né? Mas é complicado, faz a diferença você ter convivência com outras pessoas, você está saindo, né, para estudar, para trabalhar, enfim, para estar incluído na vida comunitária, né? Então, o trabalho que a gente desenvolve é nesse sentido. Toda vez que se atende um caso de violação de direito com uma pessoa com deficiência ou numa família em que haja uma pessoa, a gente faz todo esse papel de orientar a família, de tentar incluir essa pessoa em cursos, no CRAS, Areias, que a gente já tem funcionando, os cursos de inclusão produtiva que acontecem ali, eles têm vaga sempre para a pessoa com deficiência, algum tipo de deficiência dentro do que está sendo possível, né?
E outra parte também esse aí seria mais o trabalho técnico, né? A parte dos convênios, que a Secretaria de Assistência Social, ela mantém convênio com algumas instituições que prestam atendimento à pessoa com deficiência, que seria a PAI, eu até trouxe alguns nomes, para eu não me esquecer, né? A PAI, a Assistência Social, tem 150 vagas de encaminhamentos para munícipes de São José, que são atendidos pela Secretaria de Assistência Social ou que procuram nosso serviço socioemergencial. A gente faz os encaminhamentos. A ASIC, que é a Associação Catarinense para a Integração dos Cegos, a gente tem 70 vagas conveniadas. Temos o IATEL, que é um Instituto de Audição e Terapia de Linguagem, 50 vagas. Esses convênios são da média complexidade, né? Os convênios da alta complexidade, que daí precisa de um abrigamento da família, ela precisa ser afastada do convívio familiar ou ela não tem uma família para cuidar dela, a gente tem o Caritas, que é um abrigo para crianças e adolescentes, onde a gente tem 6 vagas conveniadas. Temos a Aurionópolis, com 36 vagas conveniadas. Temos ainda da média complexidade o Amigo Down, que desenvolve atividades nesse segmento, que seriam 40 vagas. Temos a APDESC, que é a Associação de Pessoas com Deficiência de São José, de Santa Catarina, desculpa, que nós temos um convênio específico para transporte. Então, né, o Telmo, que é o diretor lá da instituição, a gente tem 31 crianças, adolescentes que estão sendo transportados diariamente com ele, e os trajetos que ele faz é em torno de 439 viagens por mês. Eu trouxe números para ter uma ideia, porque assim, números, o Telmo mesmo, ele é uma pessoa que ele atende, olha, precisamos de um atendimento mais ou não, Padre Maneca tivemos lá, também em Aurionópolis, a gente tem sempre conversado, questão de vagas, eu acho que é uma coisa que a gente sempre precisa ampliar, né, uma questão que a gente, eu da diretoria da proteção especial, estou com a minha colega até na plateia, André, que trabalha comigo, a gente vem trabalhando em cima da avaliação, do monitoramento nas instituições, vendo as possibilidades de ampliação de convênio, vendo as necessidades do município, né? Então, o que eu posso dizer da nossa secretaria é isso. Eu não sei se eu consegui ser clara, mas assim, que a gente tem o segmento da família para atender em situações de direitos violados ou não, um trabalho de básica, de média e de alta, para poder ofertar ali uma atenção à família, incluindo esse segmento. Eu acho que assim, temos muito a fazer, eu acredito que assim, essa discussão é bem importante, nós precisamos estar dentro da nossa própria secretaria, levantando mais o tema, discutindo mais com nossos técnicos, discutindo mais a rede. Eu já estive aqui, né, também num debate sobre a gravidez na adolescência, a vereadora Mary estava presente. Eu acho que falta bastante essa integração das políticas aqui de São José. Ah, já passou? Não passou ainda, está quase. Aí eu acho que falta isso, falta a gente poder ter mais momentos juntos e, se Deus quiser, acho que a gente vai seguindo. Tá ok? Olha, obrigada, tá? Desculpa o nervosismo.